O espelho do passado. Lara se sentou no chão do quarto, olhando para o espelho que acabara de herdar. O objeto era imponente, com uma moldura de madeira escura, esculpida em detalhes que lembravam folhas antigas. Sua avó, que recentemente havia falecido, sempre valorizara o espelho, tratando-o como uma relíquia de família. Agora ele estava ali, em sua nova casa, um toque de antiguidade em meio aos móveis modernos. Colocá-lo no quarto parecia uma boa ideia. Seria uma forma de manter a memória da avó viva. No entanto, desde que o posicionara ali, uma sensação incômoda a acompanhava. Lara se sentia constantemente observada, como se o espelho tivesse um peso que transcendia sua função de refletir imagens. Ela afastou o pensamento, atribuindo a sensação à sua solidão recente. Sem a avó, Lara se via mais isolada do que nunca. Agora, o espelho era sua única companhia. Naquela noite, Lara se preparou para dormir. Já deitada, seus olhos foram atraídos para o espelho. Algo parecia diferente, mas não conseguia identificar o que. Ela se levantou, caminhou até ele e notou que seu reflexo estava um pouco atrasado, como se houvesse um lapso entre seus movimentos e o que via. Ela piscou, tocou o rosto e observou o espelho atentamente. Seu reflexo repetiu cada gesto, mas com uma fração de segundo de atraso. Um frio percorreu sua espinha, mas ela tentou racionalizar. Estava cansada, e seus olhos deviam estar pregando peças. Voltou para a cama, inquieta. No silêncio do quarto, apenas o som distante de carros passando na rua a mantinha conectada ao mundo exterior. Apesar de seus esforços para ignorar, Lara não conseguia se livrar da sensação de que algo no espelho estava errado. No fundo, sentia que aquilo era apenas o começo. Com o passar dos dias, Lara passou a evitar olhar diretamente para o espelho. Quando o fazia, sentia um desconforto crescente. Em várias ocasiões, teve a impressão de que seu reflexo agia de forma independente. Pequenos gestos fora de sincronia, olhares que pareciam desviar para outros pontos da sala, como se o espelho guardasse uma versão dela que não era completamente sua. Certa manhã, ao passar pela sala, um reflexo no espelho fez seu coração disparar. Ela viu uma imagem sua, de costas na cozinha. O estranho era que não havia ninguém na cozinha naquele momento. Confusa, Lara se aproximou e viu algo ainda mais perturbador. A versão refletida estava imóvel, mas a cozinha atrás dela estava em chamas. Ela piscou e a imagem desapareceu. Tudo voltou ao normal. Tremendo, Lara começou a questionar sua sanidade. O espelho estava mostrando algo que ainda não havia acontecido? A tensão aumentava a cada dia. Lara passou a evitar olhar para o espelho sempre que podia, mas à noite era impossível ignorar sua presença no quarto. Uma noite, quando se deitou, seu olhar foi inevitavelmente atraído por ele. O reflexo que a encarava não era o seu. A imagem no espelho parecia distorcida, com a expressão de desespero que Lara jamais havia sentido. Ela se aproximou, hipnotizada pelo que via. A figura no espelho estava chorando, lágrimas escorrendo pelo rosto, os olhos arregalados de medo. "Ajude-me!" parecia gritar, mas nenhum som saía da boca da figura. Lara tentou recuar, mas se viu presa no lugar, como se o espelho tivesse uma força que a mantinha ali. De repente, a imagem mudou. No espelho, Lara viu a si mesma atravessando uma rua movimentada. O momento seguinte foi terrível. Um carro em alta velocidade a atingiu violentamente. Ela caiu no chão ensanguentada. A visão era tão real que Lara gritou, se afastando do espelho. Desesperada, tentou abrir a porta do quarto, mas ela não se movia. Era como se o espelho estivesse prendendo-a ali, forçando-a a encarar o destino inevitável que lhe havia mostrado. No dia seguinte, Lara acordou exausta e emocionalmente devastada. A visão do espelho a assombrava, mas ela não podia ignorar o que havia visto. O acidente parecia uma previsão, uma cena de seu futuro inevitável.
Decidida a evitar aquele destino, passou o dia todo trancada em casa, sem coragem de sair. A ansiedade aumentava a cada minuto, como se a casa estivesse se fechando ao seu redor. No final da tarde, sentindo-se sufocada, Lara cedeu à pressão e saiu para caminhar, tentando clarear a mente. Seu corpo estava tenso, cada passo uma luta contra o medo. Ela chegou a uma esquina e hesitou. Olhou para os dois lados, mas decidiu atravessar. No exato momento em que pisou na rua, um carro surgiu em alta velocidade. O impacto foi instantâneo, e Lara caiu no asfalto. Antes de perder a consciência, olhou para o lado e viu seu reflexo na janela quebrada de um carro, sorrindo para ela.